Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o cadastro de pessoas físicas, o CPF. Saiba o que deve ser feito para evitar possíveis dores de cabeça por conta da suspensão do documento. Veja o que configura fraude no currículo e as consequências para quem fornece informações falsas ao tentar uma vaga no mercado de trabalho. Direito do consumidor. Fique atento às diferenças entre os serviços prestados por seguradoras e associações de proteção veicular. Entenda o que é uma abordagem policial e em quais situações ela pode ser feita. O JQ traz também decisões judiciais de destaque no Estado e esclarecimentos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Todo cidadão brasileiro precisa se inscrever no Cadastro de Pessoas Físicas para obter o CPF. O documento emitido pela Receita Federal é composto por 11 números. Os brasileiros que residem dentro e fora do país devem ficar atentos à situação cadastral do CPF, pois em algumas situações o documento pode ser suspenso e impossibilitar atos da vida civil. Mas a solução é o que você vai saber agora. Confira. O artigo 12 da Resolução 1548 da Receita Federal afirma: a suspensão do CPF acontecerá quando houver inconsistência cadastral. Traduzindo, um CPF pode ser suspenso se faltar algum dado na base de dados da Receita. Dados como nome da mãe, data de nascimento, naturalidade. Foi o que o Reginaldo descobriu 19 anos depois de se mudar para os Estados Unidos. O documento ficou desatualizado e a transação imobiliária que ele tentou fazer no Brasil foi por água abaixo. O fato do CPF estar suspenso me restringia nesse quesito, de eu não poder executar nenhuma transação no Brasil. Mesmo uma procuração, a procuração que eu havia enviado para o meu pai daqui, ela constava como inválida, porque ela não tinha poder nenhum, porque meu CPF ele estava como suspenso, inadimplente, né? Não sei o termo mais juridicamente próprio para usar. Além da suspensão, o CPF ainda pode apresentar outras duas situações. Pendente, quando o contribuinte não entrega a declaração do imposto de renda em tempo hábil, ou cancelado, que acontece somente por ordem judicial. A Justiça pode ser acionada não só para o cancelamento, mas também se o contribuinte estiver com o documento regular e sofrer alguma restrição sem motivo que provoque algum dano. Caso a pessoa venha a sofrer um constrangimento, ele poderá buscar uma reparação nas vias judiciais. Eu tenho conhecimento que a União já foi condenada em virtude de emissão em duplicidade de CPF, de forma irregular. Mas também eu conheço um caso de homônimo, onde o município, por prestar informações irregulares à Receita Federal, ela acabou por cancelar indevidamente um CPF de um cidadão, o que acabou gerando um processo e condenação do município em danos de ordem moral em virtude do fato. Ricardo diz que CPFs irregulares não são raridade. Hoje, temos em média 22 milhões de CPFs suspensos por problema cadastral. E mais, em média, 735 mil CPFs pendentes de regularização. São contribuintes que faltam apresentar a declaração de imposto de renda. A regularização pode ser feita em agências conveniadas. O contribuinte deverá procurar uma das conveniadas da Receita, que são Banco do Brasil, Caixa e Correios, e se não resolver nos conveniados, será encaminhado à Receita para regularização do seu CPF. Depois de seguir todo o passo a passo, Reginaldo descobriu que o CPF foi reativado e continua com o mesmo número. E agora ficou mais atento à situação dos documentos. Com certeza, como tem aquele velho ditado, né? O cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha. Então, a gente acaba aprendendo com os erros, né? É bom ficar atento e manter a situação cadastral do CPF em dia. O documento é solicitado para atos rotineiros, que vão desde a contratação de um plano de saúde até a abertura de uma conta bancária. Então, se você tiver alguma dúvida, entre no site da Receita Federal, que aparece aqui embaixo, ou ligue para o telefone 146. Você já sabe que o quadro ABC do Judiciário ajuda a decifrar o significado de termos e expressões jurídicas, não é mesmo? Nesta edição, o nosso dicionário esclarece o que é reivindicar. Veja só. Lutar, né?
Porque quando você está reivindicando por alguma coisa, você está lutando pelos seus direitos, por coisa que você conquistou ou que você quer conquistar. Não sei. Reivindicar alguma necessidade que a gente tenha, que queira pedir, né, para as pessoas, os políticos, de modo geral. Reivindicar. Para mim, reivindicar significa não aceitar o que é proposto pelo que está sendo pedido no momento, né? Reivindicar é lutar, é procurar oportunidades de fazer diferente daquilo que está sendo proposto mesmo. Reivindicar é requerer, por meio de uma demanda judicial, a recuperação de um bem que está na posse de um terceiro. Para que a ação reivindicatória seja proposta, é essencial que o requerente individualize o bem e comprove tanto o domínio da coisa reivindicada quanto a posse injusta. Voltamos daqui a pouco para falar sobre as consequências para o cidadão que coloca informações falsas no currículo. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Veja agora as decisões que tiveram destaque no Judiciário Mineiro. O município de Belo Horizonte terá até 1º de dezembro de 2019 para apresentar esclarecimentos à Unesco sobre as alterações no projeto original do Iate Tênis Clube, que integra o conjunto urbanístico e arquitetônico da Pampulha. A Justiça determinou também a apresentação de projeto técnico para a demolição das edificações que foram construídas anexas ao prédio tombado. A ação foi proposta pelo Ministério Público, a partir de denúncia da Diretoria de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. O órgão apontou intervenções que descaracterizaram o aspecto original do prédio. O conjunto arquitetônico da Pampulha foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em maio de 1943. Ele é tombado em âmbitos federal, estadual e municipal. A 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou decisão da comarca de Cambuí e negou o pagamento de indenizações por danos morais a um consumidor insatisfeito com a compra de picanha para um churrasco. Segundo o consumidor, a carne adquirida não se tratava de picanha verdadeira, não estava em condições adequadas para consumo e não correspondia à descrição da embalagem. No processo judicial, ele afirmou que o produto comprado era, na verdade, colchão duro. Isso só foi descoberto no momento do churrasco. A decisão de primeira instância foi escrita em forma de poema, o que também desagradou o comprador da carne. Ele afirmou em seu recurso ao TJMG que a sentença não continha os elementos necessários. Os desembargadores que julgaram o caso entenderam que o consumidor teve um aborrecimento cotidiano, o que não motivava a indenização. Para os magistrados, a sentença escrita em versos não é usual, mas continha todas as partes necessárias para uma decisão. Um acordo homologado pela Justiça entre o Banco Itaú e o condomínio do conjunto residencial JK em Belo Horizonte vai permitir a desmontagem e a retirada de um relógio luminoso. O aparelho era mantido no prédio pela instituição financeira desde 1984. O banco terá que pagar ao condomínio cerca de R$ 470 mil, valor referente ao contrato de locação do terraço da Torre B, onde estava instalado o relógio. O Itaú acionou a Justiça, alegando que o condomínio vinha impedindo os representantes do banco de desmontar e retirar os equipamentos. O condomínio, por sua vez, alegou que o banco estava em débito no pagamento do aluguel do espaço utilizado. O acordo só foi possível após a realização de 2 audiências de conciliação. Diante do atual cenário de desemprego no Brasil, a busca por um trabalho virou uma disputa sem precedentes. Na tentativa de melhorar suas chances e conseguir uma colocação no mercado, muitas pessoas acabam exagerando ou mentindo a sua qualificação e formação no currículo. Saiba na reportagem de Silvana Monteiro que complicações essa conduta pode trazer. Mais do que um papel ou um arquivo digital, o currículo é um documento que deve descrever de forma verídica a trajetória educacional e a experiência profissional da pessoa. Normalmente, depois de enviar o currículo para participar de um processo seletivo, o candidato passa por entrevista.
é quando algumas informações são apuradas pelas empresas. O entrevistador bem preparado, ele vai identificar fatalmente as desonestidades, equívocos e informações que não são verdadeiras no currículo. Os mais comuns são aqueles que, por exemplo, mentem sobre língua estrangeira, uma formação especializada. E aí é possível que o entrevistador confira solicitando documentos ou, no caso de uma língua estrangeira, até fazendo uma entrevista na língua estrangeira. O Código Penal brasileiro tipifica os crimes relacionados a fraudes em documentos. Colocar informações mentirosas no currículo pode caracterizar o crime de falsidade ideológica. Os casos mais graves, quando a pessoa cria ou adultera certificados e diplomas para legitimar essas mentiras, podem ser tratados como outros delitos. Ela elabora um certificado de que estudou direito na UFMG. Isso não for verdade, o documento formalmente não existir, isso é falsidade material. Então, essa falsidade material ocorre quando é um aspecto formal de um documento que não existe. Diferentemente da falsidade ideológica, em que ela se insere parcialmente ou completamente informações falsas no corpo do currículo. E vale o velho ditado: a mentira tem perna curta e pode provocar a demissão do candidato contratado, além de prejudicar sua reputação no mercado. Virgínia já atuou em um caso em que fraudes foram denunciadas e os profissionais, já em seus respectivos postos, foram desligados da empresa. E essas pessoas foram identificadas, elas não só foram banidas do processo seletivo, elas não tiveram ascensão, como elas foram convidadas para sair da empresa, porque elas não eram pessoas que demonstravam caráter para permanecer na empresa, né? Estavam sujeitas, inclusive, à demissão por justa causa. Chegou a hora de responder mais uma dúvida dos telespectadores no quadro Seu Direito. Hoje vamos responder ao Fernando Roberto, que deixou uma pergunta no nosso canal no YouTube. A dúvida dele é a seguinte: o não pagamento de IPVA pode gerar a penhora de um veículo? Ricardo Alves, diretor de arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, esclarece. Confira. Normalmente, o Estado não utiliza, esse mecanismo de penhora de bens, no caso o veículo, para cobrar ou exigir o IPVA. O que na prática ocorre é o seguinte: o não pagamento, ele seja multa, juros de mora, a inscrição no cadastro da certidão de débito de tributos estaduais, da CDT, a certidão de débito fica positiva. Esses débitos são encaminhados, inscritos em dívida ativa e encaminhados pela Advocacia Geral do Estado para protesto. O protesto, os cartórios têm convênios com os órgãos de proteção ao crédito e esses inadimplentes o nome deles ficam nesses sistemas. Lembrando que, além da parte tributária, tem também as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que é o não pagamento de IPVA gera o não licenciamento anual do veículo, que esse veículo, se ele estiver transitando sem o licenciamento, ele está sujeito à multa, A multa. O proprietário, o condutor, vai ter 7 pontos na carteira. Esse veículo vai ser retido durante a blitz e ele poderá ser removido para os pátios credenciados pelo Detran. Você quer que o Justiça em Questão ajude com a sua dúvida? Envie uma pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão, tudo junto e sem acento, @tjmg.jus.br ou pelo WhatsApp 31 98462 1532. Você também pode deixar seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre o direito do consumidor ao contratar o serviço de proteção veicular. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Você já deve ter visto policiais revistando pessoas e carros nas vias públicas. Mas existe previsão legal para essa abordagem? E caso você seja a pessoa abordada, como deve agir? Há diferença na revista em mulheres? Tire essas e outras dúvidas na entrevista a seguir.
Estou com o advogado criminalista Augusto Fernandes de Paula para esclarecer algumas questões legais referentes à abordagem policial. Bem, doutor, em quais situações é justificada a abordagem policial? A abordagem policial, ela sempre terá amparo legal quando houver fundada suspeita. Então, textualmente, o artigo 244 do Código de Processo Penal Brasileiro diz que a busca pessoal poderá ser feita independentemente de mandado, no caso de prisão, ou se a pessoa estiver na posse de arma proibida, papéis ou objetos que constituam corpo de delito, ou se a medida for necessária durante uma busca domiciliar. Sim. De acordo com o Código de Processo Penal, como deve ser feita aí a abordagem policial a uma mulher? Em princípio, por outra mulher, é o que dita o artigo 249 do Código de Processo Penal Brasileiro, com algumas ressalvas. O artigo diz textualmente que a abordagem à mulher deve ser feita por uma agente mulher, desde que não importe retardamento ou prejuízo à diligência. Certo. Durante uma blitz de trânsito, o policial pode solicitar que os passageiros e o motorista deixem o veículo em qualquer hipótese? Como eu referi, deve haver uma fundada suspeita. Isso significa, pelo princípio da legalidade, que ninguém deve ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Bem, se a lei não determina que a pessoa deva proceder como o policial requer, porque não há uma fundada suspeita, eu entendo que não existe a necessidade de a pessoa deixar o carro se não houver a explicação do policial de que existe ali uma fundada suspeita de que a pessoa esteja com algum produto de natureza ou origem criminosa. Em todas essas situações aí que citamos e mais outras que possam surgir, como o senhor sugere que uma pessoa deva agir durante uma abordagem policial? Sempre respeitosamente, ainda que a pessoa tenha a impressão de que esteja sendo submetida a uma ilegalidade, é importante manter a calma, até para não exasperar a situação, não haver nenhum conflito ali da pessoa com o agente policial. E aí, se a pessoa efetivamente tiver a impressão de que foi submetida a uma ilegalidade, ela deve recorrer à Corregedoria da Polícia, também ao Ministério Público, por meio do promotor de justiça na sua cidade. Lembrando que o Ministério Público é responsável pelo controle externo da atividade policial e, claro, recorrer a um advogado especialista em direito criminal que irá orientá-lo. Imagine proteger o carro, a moto ou até mesmo um caminhão contra furto, roubo ou colisões pagando menos. É o que oferecem as associações de proteção veicular. São grupos em que os associados fazem o rateio de futuros prejuízos, mas não é exatamente um seguro. E é isso que os consumidores devem observar na hora de escolher qual serviço vão contratar. Gilbert se tornou motorista habilitado há 11 anos. Aprendeu em casa lições sobre como proteger um bem. Meu pai falou assim, olha, seguro, antes de tudo, você tem que ter um seguro, não sai com o carro sem. Só tirei o carro, bati a chave e saí andando com o carro a primeira vez quando já tinha o seguro contratado. Já a Isabela dirige há menos tempo. Optou por uma proteção veicular, contratada junto a uma associação. Primeiramente, eu acho que o que mais salta aos olhos é o valor. Podemos ressaltar também a transparência, a proximidade das associações e considerar também que as associações de proteção veicular, elas não têm uma visão de lucro, elas não têm interesse em lucro, elas visam resguardar mesmo o interesse dos seus associados e ali aquilo no resultado final dá uma diferença para o bolso da pessoa que precisa utilizar essa proteção. A oferta de serviços de proteção veicular ganhou popularidade. Estima-se que hoje existam 2.500 associações em atividade no país, movimentando aproximadamente 4 bilhões de reais por ano. O Brasil tem ainda 26 seguradoras operando no segmento automotivo, protegendo aproximadamente 17 milhões de veículos. Só nos primeiros 5 meses de 2019, arrecadaram um total de 14 bilhões de reais. Renato é o procurador-geral das entidades de socorro mútuo. Ele conta que essa modalidade de se resguardar contra danos a um bem já era prevista no Código Civil de 1916, mas caiu em desuso e ressurgiu nos últimos 20 anos. Primeiro pelas mãos aí de caminhoneiros, transportadores de cargas inflamáveis, cargas valiosas, veículos principalmente. Aqui em Betim,
muitos transportadores de veículos, eles têm acesso ao seguro do cavalo mecânico, mas não têm acesso ao seguro da carreta, da cegonha que transporta os veículos. Então, os transportadores começaram a se unir para ratear esse prejuízo. E isso foi crescendo através dos caminhoneiros. Chegava ao ponto de um caminhoneiro com um conjunto, o caminhão e a carreta, de R$200 mil, ter um preço anual de seguro de 40, 50 mil, totalmente inviável. Segundo ele, uma das diferenças entre seguradoras e associações de proteção veicular é que as últimas são menos restritivas para selecionar clientes. Com todas as restrições oferecidas aí pelo mercado de seguros, cada vez mais pessoas são excluídas desse mercado e perdem a oportunidade de proteger um bem. Existem pessoas que nunca tiveram essa oportunidade, seja pelo CEP onde residem, por ter um nome no serviço de proteção ao crédito e vários outros aí requisitos que as seguradoras exigem. Daí a importância das associações. Elas possibilitam essas pessoas que nunca tiveram ou deixaram de ter uma oportunidade de proteger o bem, essa possibilidade. A atuação das cooperativas de proteção veicular começou aqui em Minas Gerais, nos idos de 2003 e 2004. Uma das principais diferenças entre a proteção e o seguro diz respeito à regulação. A SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, fiscaliza as seguradoras, enquanto as associações atuam sem se submeter a uma agência reguladora. E essa liberdade para trabalhar tem levado a SUSEP a ajuizar ações tentando coibir a atuação das cooperativas. Nessas ações, a SUSEP tem vindo pedir a aplicação das penas. São penas altas, multas altas e a interrupção das atividades. Do ponto de vista administrativo, também há previsão de algumas penalidades pecuniárias, que sempre são altas, só que como elas não são caracterizadas como seguradoras, elas vão rebater isso judicialmente. Em nota, a assessoria de imprensa da SUSEP esclareceu que supervisiona o mercado de seguros e resseguro, capitalização e previdência complementar aberta. E que, para que uma empresa seja autorizada a operar pela SUSEP, precisa cumprir uma série de regras e critérios pré-estabelecidos, entre elas o estabelecimento de capital mínimo requerido para a operação e condições para o pagamento de indenizações. Apesar das diferenças, as duas modalidades demandam atenção do contratante. O Jober, que é analista de contratos, pede as propostas e lê tudo. Então eu vou abatendo, por exemplo, eu não viajo com o meu carro, então para que eu vou precisar de um reboque ilimitado? Preciso no máximo uns 200 quilômetros, viagens curtas, então isso já vai abatendo. Essa questão do carro reserva, da última vez que eu renovei, eu tinha 20 dias de carro reserva, eu pedi para baixar, estou com carro reserva de 5 dias. Por quê? Hoje, com a facilidade que você tem de aplicativos, de mobilidade mesmo, se eu ficar sem carro, dá para se resolver de outras formas, não necessariamente pagar a mais para ter um carro reserva por um período grande. A Isabela, que é advogada, também sabe a importância de se pesquisar sobre a associação escolhida. Como tudo dentro de um contexto nacional, você tem os bons e tem os ruins. É onde as pessoas têm que realmente procurar saber quem é a associação, quem é a gestão dessa associação, qual é a forma de trabalho deles, acompanhar o seu regulamento, estatuto, prestação de contas. Por quê? Existem muitas associações que abrem e fecham suas portas em fração de segundos e várias pessoas, inclusive clientes meus, tiveram prejuízo. Isabela explica que, nesses casos, a saída é recorrer aos tribunais, mesmo que o próprio condutor seja um associado. Então, uma vez que eu ajuizo uma ação porque eu fui lesado por aquela associação, eu estou contra o CNPJ, a pessoa jurídica da associação, e não contra os associados. Porém, se ela fechou as portas, aonde eu vou achar a resposta para isso tudo? Vai ter que ter uma investigação, vai ter que procurar um profissional adequado para poder identificar aonde foi parar o patrimônio dessa associação, se houve algum ato de fraude dos diretores. De acordo com a desembargadora, embora seja um associado, o comprador da proteção veicular também consome um serviço. Portanto, está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pode recorrer aos órgãos de proteção. PROCON, juizado especial, tentativa de um acordo extrajudicial, nos mesmos moldes que seria como seguradora normal.
O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.